Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya. Naina elelo na présence na Naina elelo liboso na yo natiki nyonso ya masomo deixa porque uma mulher perfumada que ama o seu marido vai amar em todo momento. A pobreza como na riqueza, a doença como em qualquer coisa. Louca, Senhor, mas a mulher do hoje não são perfume existe. Amor! Não tinha a casa bater. A genealogia era falsa. Ninguém conhecia.
fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Aqueles que estão no mundo, quando tem aqueles espetáculos grandes, você vê as pessoas com toda a força a pular. Por que nós não vamos pular para o nosso Deus? Ele não merece? Merece. Amém, igreja? Então devemos louvar a Deus com toda a força, com toda a alegria, com todo o vigor, bater palmas, mexer a cintura, por que não? Amém, igreja? Não tenha receio de mexer a cintura para teu Deus. Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Amém, igreja? Amados no Senhor, vamos aproveitar para agradecermos àqueles que com o seu apoio, com o seu patrocínio, tornaram possível essa celebração do 30º aniversário de vida consagrada da nossa líder, da apóstola Esther. Foi possível estarmos aqui, se deslocaram delegações de Cabinda, do Soio, da Huila. É uma grande festa para o Ministério Pentecostal Semente da Paz. Estamos aqui a celebrar e nós contamos com o patrocínio de alguns irmãos, algumas empresas, que nós gostaríamos de homenageá-los agora, mencionando os nomes. Os patrocinadores foram a Cadideias, Divisão de Segurança da província de Cabinda. Uma salva de palmas. Tivemos também o patrocínio da empresa Winter Limitada. Uma salva de palmas. Contamos com o patrocínio também da empresa Jailosa Limitada. Uma salva de palmas. Tivemos o patrocínio também do Grupo Nobel Limitada. Uma salva de palmas. Contamos com o patrocínio também da nossa pastora Rosalina. Uma salva de palmas. Igualmente tivemos o patrocínio da nossa pastora Margarida. Uma salva de palmas. Louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que apoiaram esta grande batismo que teve aqui no primeiro dia. O nosso irmão Antônio Furtado, os ministérios da Igreja Pentecostal Semente da Paz, os servos e os crentes da Igreja Pentecostal Semente da Paz e as regiões eclesiásticas. Igualmente para eles, uma grande salva. Temos com os servos de Deus, com a obra de Deus, certamente Deus se lembrará de nós. Amém, igreja? Amém. Então, louvamos a Deus pela vida de todos esses irmãos, de todas essas empresas que puderam tornar possível esta atividade. Então, amados do Senhor, chegou o grande momento da mensagem, do primeiro tema deste dia. O tema que vai nos ser abordado é a mulher, o perfume da transformação. Amém, igreja? Ana Yesu, não estou a ver os irmãos a moverem. Ana Yesu, Ana Yesu, Ele está vivo. Deus, a mulher é um tema muito vasto. Amém, igreja? No primeiro dia já nos falaram da mulher. Hoje nós vamos ouvir este texto. É assim, com todo respeito, que vamos convidar a nossa líder para estar hoje e para apresentar a nossa pregadora deste dia. Antes que a nossa líder tome a palavra, uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém! Vamos sentar. Irmãos, hoje eu estou muito alegre. Porque nessa sala está uma pessoa que marcou a minha vida. Ele foi meu professor. Foi meu professor no Funil.
foi também meu pastor na igreja evangélica da Angola. Temos a honra de receber o nosso reverendo Luiz Nguimbi. É uma grande alegria termos aqui o reverendo Luiz Nguimbi. Dizer à Igreja Pentecostal Semente da Paz, nós fizemos parte do Fórum Cristão Angolano. É o líder do Fórum Cristão. Antigamente estava no SICA, agora está no Fórum Cristão Angolano. Nós, a Igreja Pentecostal, todos província da Huila, província de Cabinda, província do Cunene, Zaire, Namibe, Quando Cubango, Uambo, Bié, estão aqui presentes, se filiarem lá no Fórum Cristão Angolano. Não somos de outra organização, somos do Fórum Cristão Angolano. Aqui nós já contactamos, já vamos fazer tudo e também todas as províncias. A Igreja Pentecostal Semente da Paz é do Fórum Cristão Angolano. Os ministérios também filiarem-se ao Fórum Cristão Angolano. Temos 32 ministérios em Luanda, todos vão se filiar no Fórum Cristão Angolano, porque a cabeça não pode estar no cesto e os pés no balde. Então, onde está a cabeça, todos têm que estar. Então, estamos no Fórum Cristão Angolano. É uma honra. Temos aqui outros servos do Senhor que estão conosco desde o primeiro dia. Estamos a agradecer. Hoje, irmãos, nós dissemos que o fogo! Temos uma grande mulher de Deus. Mulher, o perfume da transformação. É a nossa pastora Margarida Nhongo Shaddai. Ela é do ministério da Igreja dos Campeões. Basta ver o nome. Igreja de quê? Então, ela é uma campeã. Conforme disse ontem, ela também, quando começa a pregar, fica muito gigante. Amém? Então, eu convido. Aqui em Luanda é a pessoa que me acolhe, ela e a pastora Rosalina, que estão me ensinando a conhecer Luanda. Papai, eu passava, não conheço. Oh, todo camão, oh, não, estou aqui mesmo, aqui no Macurus. É onde Macurus? Eu só estou habituada na Nova Estrela. Agora aqui eu, Camama, toda, não sei. Então, dá o nosso apoio aqui. Muito obrigada, pastora Margarida. Pregarmos. Eu gosto que adoram primeiro a Deus. Porque se estamos aqui, Ele é que nos concedeu o tarde de hoje. Muito de nós, mais maravilhoso que nós, não estão cá neste lugar. Se cá estamos, porque alguém nos protegeu. Amém. Que louvor sendo deve a Ele. Amém? Amém? Mexe um pouquinho, porque poxa de quentura. Também não é mal, é normal. Amém? Amém? Amém. Porque o Espírito de Deus é. Fala bem do meu. Eu assim já estou a pregar, mas. Santo,
te concedeu a vida, manda uma chuva na palma. Se ele é o Deus que te proteja, manda um grito de alegria. Aleluia. Passará, mas a palavra de Deus nunca passará. Amém. Glória a Deus. Glória. Estamos no livro de Ruth 4, 11. Cada do nosso tempo, só vamos lendo 11 até 12. Ruth 4, versículo 11 até 12. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com esta mulher que veio para o seu lar, que seja como Raquel e a Leia, que deram muitos filhos, e Jacó torna-nos assim, e a mãe da nação israelita. E que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Amém? Amém. Vamos lendo mais o livro de João 4, 11. Coisas que nós vamos tentar para o nosso tempo. João 4, 11 a descair, por favor. Ela respondeu: o Senhor, não tenho balde para tirando água e poço fundo, como que vai conseguir essa água na vida? Nossos antepassados, Jacó nos deu este povo, e ele, seu filho, se deu animais beberem água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que o Jacó? Então disse Jesus: quem bebe desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber de água que eu lhe dei nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe dei se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dá esta água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e voltas aqui, ordenando a Jesus. E ela: não tem marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa, dizendo que não tem marido, porque já teve 5, e este você tem agora não é de facto seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas você, judeu, diz que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creio que eu digo, chegará o tempo que ninguém vai adorando a Deus neste monte. Ele é um pai, olha, ele anda com uma Bíblia bem grande. Amém. E diz só: o que eu vou pregar neste momento? Mas eu sei uma pessoa é capaz de estar de hoje, é o Espírito Santo. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Eu pensei que todo mundo ia gritar amém. Eu digo sempre a minha irmã que há pessoas que te amam à distância, que você às vezes não considera. Às vezes oram para ti. É como eu oro muito por meu pai. O primeiro dia que eu conheci o Senhor, meu papai, eu disse: oh mano, essa senhora tem voz de Deus, pai. Eu tenho medo de pecar por causa da voz de Deus. É, mas atualmente, meu pai já chegou. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Epa, se ficar aqui citando nomes, vamos levar tempo. O meu pai mesmo me ensinou uma coisa a dizer: no altar
só se exalta Deus. Amém? Eu sou a filha de profeta Mies, mas hoje me confundi. Não sei quem vai marcar hoje, mas o Espírito Santo está aqui. Amém. Você já viste aonde o pai passa, a filha tem capacidade de fazer alguma coisa? É complicado, meu pai. Amém. Amém. Com todo respeito, vou pedir aqui todo mundo sente. Temos como levar o tempo. E brevemente vamos tentar aquecer. Amém? Amém. Obrigada, minha irmã. Ela própria já disse que é minha irmã. Não é fácil alguém te chamar de irmã. Amém. E há quem pensa que para alguém ser a tua irmã, você deve nascer da mesma mãe e mesmo pai, não é isso? Mas afinal, o que Deus falou no Abraão, hoje está acontecendo e a nós. Amém. É preciso você saber e ver e entender. Deus disse ao Abraão, te farei pai de quem? De multidão. Mas a multidão não saiu no Abraão. Amém? Amém. Não é isso? Ele só teve quantos filhos? Mas ele é pai de nação como? São dois, né? Olha, veja bem aqui então ao seu lado, diga a ele, você é minha família. Fala bem. Você é minha família. Mas eu queria lançar uma bola à tarde de hoje só por quem vai receber. E não vou demorar, apenas 10 minutos vou acabar de pregar, porque quem está a vir a mim atrás, não sei dizer. Aleluia. Diga quem está ao seu lado. Você é o amado de Cristo. Você é o amado de Cristo. Mas uma vez olha bem para ele e disse, você tem missão. Você tem missão. Não aceita morrer cedo. Não aceita morrer. Fala com a vida. Informa bem a ele, não morre cedo. Não morre cedo. Mas uma vez, não morre. Não morre. Não, pode atingir 100 anos. Isso estou a profetizar por alguém. Se essa pessoa está aqui, pode receber isso pela fé. Vai atingir 150 anos, mas terás a cara de quem tem 15 anos. Diga ele, não aceita morrer cedo. Não aceita morrer cedo. Porque o me ungiu para pregar a boa. Eu quero ouvir a sala responder. A quem? É grave, hein? Mas uma coisa me tocou, que eu fui vendo, mano, não sei que Deus está pensando mais uma vez, porque muitos de nós, embora que somos chamados daquilo que nós somos, mas esse versículo já não se pratica mais. Amém. Aleluia. Amém. Mas uma coisa eu fui vendo aí, eu acho que o meu pai, Deus vai me ajudar aqui. Eu encontrei uma coisa aqui, escrito, o Senhor. O Senhor. Quando nós encontramos o grande, aí é uma ordem. Fala comigo, ordem. Ordem. Acredito que aqui foi uma ordem. Amém. E não foi dita essa palavra em toda a Bíblia. Né, meu pai? Após. E quando e por quê? Aleluia. Eu prego assim a andar, me sinto tão à vontade. Mas depois vou à vontade, não se preocupe. Casa é nossa, é do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. O Senhor me fez que? Me ungiu. Mas hoje, há quem entrou nessa obra que Deus não lhe ungiu ainda. Quem é ungido? O que ele faz é diferente. Anda em temor de Cristo. Hoje o que nós esperamos, nós estamos a encontrar. Já deveríamos encontrar em verdade, mas agora está diferente.
sei que muita gente não pararam aí. Porque tu tens a missão. Aleluia. Não vou parar muito aí. Se parar aqui, vou interpretar muita coisa. O tempo já foi. Amém? Mas admirei bastante. Por que me deram esse subtema? Que Deus me facilite. Amém? Criatura de quem? Então, eu acabo por entender que quem criou a mulher é quem? É Deus. Ele, quando lhe criou, lhe ungiu. Estão de acordo comigo? Amém. Para cumprir o quê? A missão. Não quero falar muito aqui. A mulher é pessoa adulta de sexo feminino. E às vezes eu digo, muitas pessoas não gostam que me chamam muito pastor nem profeta. Não gosto tanto. E eu gosto que me chamam mamã. Porque quando te chamam mamã, significa que tu tens a responsabilidade. Amém. Estão a andar bem? Amém. Estão a dizer esposa. Uma pessoa responsável. Cheia de maturidade. A diferença entre a moça e a mãe. Você pode ser mulher, mas não és mãe. Não estou aí. Salto um pouquinho mais uma vez. A mulher, pessoa criada para ajudar, sustentar homem. Mas ali gostaria de corrigir um pouco algo. É onde está a limitação de tantas mulheres. Ajudar o quê? A maioria das mulheres na Bíblia não ajudaram seus maridos, não. Há mulheres que ajudaram a obra do Senhor. Seja o próprio Paulo, que era teimoso e que dizia que a mulher não pode falar. Ele reconheceu a graça que estava nas mulheres que andaram com ele. Amém. Glória a Deus. Fala comigo, vai aquecer. Não se preocupe muito. E eu acabo por entender que a mulher é especial. É por isso que ele é chamado perfume. Mas eu desço a dizer, perfume. Muitos de nós vão querer me dizer, perfume é um líquido, não é isso? De bom cheiro. Mas há quem cheira bem, mas não tem bom comportamento. Glória a Deus. O perfume valoriza a vida de uma pessoa. Estamos a ver aqui a palavra transformação. Aqui é um bocadinho complicado. Eu digo que ninguém pode transformar uma pessoa se ele próprio não foi transformado. Para poder transformar a nação, é preciso que comece em si própria. Glória a Deus. Mas na Bíblia, perfume não é bem dito líquido. Não. No Apocalipse, o 5, versículo 8, se não me engano, o meu pai está lá, o meu pai está aqui como doutor, eu acho que vão ajudar, mas acredito que é isso. Hoje, eu não vi falar de perfume como líquido. Aleluia. Amém. Eu vou no Apocalipse, onde a Bíblia está a dizer, o perfume simboliza testemunho. Amém. Simboliza reputação. Amém. Simboliza oração e adoração. Amém. Mas o perfume que eu hoje quero falar, uau, não é nada perfume natural. Amém? Amém. Porque há quem pode ir para uma loja comprar perfume de mais preço. Amém? Amém? Cheirando bem, mas o cheiro do perfume natural não muda a vida de ninguém. Amém. Não transforma a vida de ninguém. Amém. Mas o perfume que eu vi falando hoje é comportamento de uma mulher. Amém. Aleluia. Posso avançar? Avança. Aleluia. Amém. Quando eu fui abanando um pouco a nadar na Bíblia,
encontrei um capítulo que me alegrou bastante, no Eclesiastes 7, versículo 1. E a Bíblia está a me dizer: não me limpa vale mais do que o perfume mais caro. Amém? Amém. O nome limpo, a reputação boa, caráter boa, faz que a pessoa sendo um perfume. Amém. E ali acaba por entender do nosso irmão Adão. Quando Deus lhe deu tudo no jardim de Éden, ele não estava satisfeito. Amém. Procurava alguma coisa. E ali eu pude entender a dizer à minha irmã que Deus te abençoou porque você hoje levantou a mulher como perfume. Amém. O Adão teve tudo que podia alegrar o coração dele, mas alguma coisa lhe faltava. O que faltava a ele era uma mulher perfumada. E ali acaba por entender, quando ela viu a mulher, se existe um homem que já vinha fazer poesias para mulheres, mas o primeiro foi o Adão. E eu me pergunto, essa revelação quem lhe deu? Mas que ela viu a mulher e gritou. Ela disse: agora encontrei, o achei, osso do meus osso. Carne de quê? É para te dizer que ela ia tudo no jardim de igreja, mas ela não estava contente. Quem tem mulher em casa que de mim mamar, que vem de cá chorar mais. Sabe quando o coração da mulher está alegre, tudo em casa está o Adão, quando viu ele, assustou. Falou comigo: vou assustar esse mundo. Ela disse: mesmo com tanto presente, meu pai, o Adão podia esperar. É como eu bato a porta da sua casa, espera que não autorizas. Amém? Amém. Ela não esperou, é por isso que a mulher caiu. Amém. 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 Aleluia. Posso avançar? Eu apenas só cheguei na tua casa. Amém. Procura saber de onde eu estou aqui. Amém. Você está brincando? Quem te falou que ele é os teus ossos? Deus já ficou carbono. Eu não vinha para te dizer isso. Deus ficou calado, já não falou. Há um momento que Deus não fala, mas não significa que ele está ausente. Mas o Adão aqui ficou quente. Porque ele sentiu o cheiro de alguma coisa que lhe faltava. Ela lhe disse: o osso do meu osso. Claro que aqui estou consolado. Aqui a alegria entrou. Aqui a bondade entrou. Em todo sentido. Senta de noite, ele ia na cama e encontrava a mulher. Ia trabalhar, quando estava a voltar, encontrava uma mulher aqui perfumada. Fala comigo, eu sou perfume. Mas ouça uma coisa. Tentei andar um pouco e encontrei também que existem as mulheres que não são perfumes. Amém. Se existe mulher como perfume da transformação, também há mulheres que não são perfumes. Como a mulher de Jó. Ela é tempo daquela missão, mas vou te deixar com quem? Uma mulher perfumada que ama o seu marido vai lhe amar em todo momento. Na pobreza como na riqueza, na doença como em qualquer coisa. Glória ao Senhor. Mas mulheres de hoje que não são perfume existem. Amor! Teu Deus tratou, mamãe, podia dizer: vamos morrer, mulher que não é perfume. Eu vou morrer, João olhou para ele e disse: Maria, não sei como ela se chamava. Catarina, como está você? Estás a orar para eu morrer? Você ficar para
te manter em outro homem, não, você não presta. Amém. Será que esse tipo de mulher é perfume? Não. E quando se trata de mulher perfume, é uma mulher que traga solução. Aleluia. Mulher perfumada é uma mulher que traz a paz aonde não há. Amém. Quando se fala de mulher perfume, é uma mulher que cheira quando os outros estão a chorar. Amém. Aleluia. Fala comigo, eu sou perfume. Eu sou perfume. Olha, vamos tirar a entratura de fato. Quem me repara bem vai entender que hoje eu vim com a imagem de perfume. Amém. Glória a Deus. Está aí. Assim mesmo. Amém. Mas ouvi te pedir hoje, não seja como a mulher do shopping. Amém. Será que eu estou a falar para a igreja? Ela é mulher perfumada. Amém. Ela veio para destruir. Amém. E há tantas. Isabel também destruiu, né, meu pai? Pegou os costumes da vida dela, levou até o lado dela para desfazer de tudo. Mas no dia de hoje não devemos querer desse tipo de mulher. Queremos mulher como mulher perfume que vem para fazer o quê? Para transformar. Amém. Aonde nós acabamos de ler, encontrei a história de uma mulher que eu nunca mais li na Bíblia, mas hoje Deus me deu chance de ler. Me falaram mulher Ruth. A mulher Ruth, se contar da história dela, vai entender que foi uma mulher educada. Amém. Muito cuidado para ser de perfumes. É preciso que você saia da tua família educada. Converter todo mundo pela palavra. Amém. Não é meu papai? Glória a Deus. Mulher perfume, a transformação. Meu marido já morreu. Todo mundo sabe aqui da história dela, não é isso? Amém. Não temos que focalizar numa coisa que o mundo já sabe. Amém. Mas eu hoje não te trouxe aquilo que você já sabe. Fala comigo, mamãe, fala. Mamãe fala. Não deixa nada. A Bíblia está a dizer que era dia de festa. Ela teve o primeiro marido, morreu. Ouvi anunciar a boa nova. Tarde de hoje, por alguém que já perdeu algo importante, que já não espera que Deus é capaz. Não te digo amanhã, nem depois. Estou a dizer agora. Glória a Deus. Amém. Fala comigo, mamãe, fala. Mamãe fala. Posso falar? Posso profetizar? Ela disse, o que passou já passou. Aleluia. Mulher perfumada não chora à toa. Oh, glória. O marido vou chorar até quando? Eu também, Senhor. Que aconteceu. Quando ela disse, eu se ficar aqui, as coisas não vão dar certo. Há um momento que tens que levantar e dizer, estou cansada desta vida. Formação. Não é só para mim, seja para o meu povo. Amém. Eu estou em vida. Por ser perfumadas e ser mulher perfumes, não posso estar aqui taquinada porque meu marido já morreu. A sogra que ele estava com ela disse, epa, eu aqui estou a ver que tudo que vai se acender na escuridão. Quando eles dizem que nada de bom vai sair em ti, é quando Deus está se preparando uma escada da bênção para trazer para a sua vida. Quando tu acha que já estás em fim, alguma coisa de bom está. Ele falou de tudo que queria falar, mas algo que tocou a cadeira de Deus, que tocou o trono de Deus, é quando ele mudou de linguagem a dizer que o seu Deus seja o meu. Amém. Pode ser. Vamos passar mais. Aleluia. Rainha Margarida. Glória a Deus. Amém. É entrar, né? Hoje não vou pular. Amém. Hoje eu vou ensinar. Porque a tema que me deram, né? Glória a Deus. Eles vão andar, a senhora parou. Olha, na tua vida, não anda com quem não tenha visão. Não anda com uma pessoa que não te acrescenta nada. Ela pode ser rico em dinheiro, mas a
Misericórdia. Jesus está próximo. Quem tem ouvido tanto de Deus, que ouça. Não espera milagre. O milagre é a palavra de Deus. Deixa que a palavra de hoje transforma o teu coração. Seja a noite de hoje, converte-se para acreditar na solução vinda do Senhor. Ela disse, não, fala comigo, não te larga. Não me largo. Mas não larga Jesus. Amém. Fala, não vou largar Jesus. Não vou largar Jesus. Pode demorar. Pode demorar. Mas vai chegar. Mas vai chegar. Tudo que demora está em laboratório de Deus. Eu não preciso andar com tanta pressa. Eu vou andar com caminhar. É por isso que muitos de nós já pegaram um feitiço para pregar essa palavra. Você é parvo, não tem juízo. Pede sabedoria e introduza a Deus. De quê? Prega Jesus. Prega depois. Eu sou perfume, vou brilhar. Já que ele já me ungiu, não espero. Mas a Bíblia está me dizendo no Ruth 4, comportamento dele gritou mais que o perfume de bom preço. Do nada entrou, todo mundo dizia, Ruth, Ruth. O teu comportamento pode gritar onde você ainda não chegou. Não vem só encher aqui banco na igreja, mas converte-te. Outra está pregando, deixa ela pregar. É para já, meu pai é doutor, não sei de quê. Imagina da forma como eu estou falando, está me vendo, eu não tenho. Nem por mal. Sai da distração. Se não está dando certo, vai para a escola. Pode adquirir tudo. Apenas a sabedoria que Deus nos dá. Mas a inteligência não. É a sua parte. Amém. Mãe transformou a cidade. Dona da cidade ficou preguiçosa. E até mudou de nome. Quem disse que eu vou mudar o meu nome? Deus que me conhece pelo apelido que eu tenho. Por causa do sofrimento eu vou mudar o nome? Não! Afinal, no meio do sofrimento que eu estou a passar, no deserto estou a falar para alguém, esse deserto que você está a passar, Deus já que quer te tornar maduro. Para ser perfumes de transformação, é preciso que sejam quebradas. É preciso que passas no fogo. Hoje estamos a falar de 30 anos, que não são 30 dias. Quem adquiriu 30 anos, ele é teu amigo. Meu pai espiritual é de 44 anos. Eu me pergunto, como assim? Eu tinha quantos anos? Catinava ainda. Mas você vai brincar com uma pessoa como o papai João Lima. Ela tem a Bíblia, aqueles tempos antigos dos padres. Uma vez quando fui para a casa dele, no gabinete, nós a conversar, ela não sabia que eu estava a reparar alguma coisa. Olha a Bíblia, eu disse, senhor, imagina, isso tudo está aqui, que perante ele eu vou fazer o quê? Oh, glória a Deus. Fala comigo, perfume de transformação. Eu ouvi anunciar a boa nova tarde de hoje. Amém. Tu não vais morrer na mesma situação que estás a passar. O que passou já passou. Acredita comigo que a transformação está a tua espera. Mulher perfume. Ali vou falar muito bem da mulher chamada Abigail. Marido mau de coração, mau de caráter, mau de cara, feio de tudo, feio de coração. Você é o homem que está aqui. É como um pastor me disse, eu estou a precisar, mulher, de ministério. Como é tão assim? Nem Eva foi escolhido assim. Não é falta de conhecimento. Você não prepara a sua mulher, está a enviar a mulher dos outros. Como assim? Quem vai te dar a mulher do ministério?
Luta para ela. Manda ela na escola. Avança. Quando uma mulher tem conhecimento, vai longe. Aí você que papai que estão aqui, vou pedir mais uma vez. Quando você vê que a tua mulher está brilhando, no aspecto que você é incapaz, deixa ela brilhar. Quando ele pediu Eva, embora que o fruto não abandonou, aceitou ser chocado do jardim junto com a mulher. Avança! Abigail levantou e disse: eu sou perfume. Se ela esqueceu bem de Davi, mas eu não vou me esquecer. Deixa ele gratidão. Como a natureza disse, não suja no prato aonde você fez o quê? Jesus já morreu para ti. Você para dar a tua vida a Jesus hoje é um problema. O pastor tem que andar na tua casa. Nós também como pastor devemos parar. Também só vamos em casa de quem tem. Quem não tem, você não vai sempre. Posso avançar? Não. Ei, afinal Davi passou por aqui. Mandou que mandou. Por que não lhe ajudaram? Eu me lembro uma das vezes, ele já nos ajudou. Meu marido não seja ingrato, mas ela conhecia tipo de seu marido. Não foi mais de pedir autorização. Ali, se for hoje com nossos pastores, vão te dizer que a mulher tem que ser submissa. Submissa de quê? Você para eu me meter, submeter a ti, eu tenho que conhecer bem o teu comportamento, o teu caráter. Se você quente, nem tudo eu tenho que te trazer na hora. A mulher perfumada tem que ter sabedoria e inteligência. Deixa o gajo dormir bêbado, madrugou, sem pedir a permissão. Foram bem? Após. E agora porque tudo pede do teu marido. Sim, é bom pedir, sim. Mas não tinha Espírito Santo. E a mulher já era mulher visionária. Não tinha como mais depender em tudo do seu marido. Depende de que você está dependendo. Estás a obedecer que espírito? Aleluia. Eu sou perfumada. Eu tenho que ver, vou me humilhar assim, mas vou ficar num cantinho, vou buscar saber. Isso que eu estou a fazer. Amém. O marido até cheio de coragem que disse: nem na igreja não vai. Não te vem bem com até teu pastor. Teu pastor fez o quê? Amém. Me fez o quê? Há tantas mulheres na igreja. O que você tema é o que está acontecendo. Eu gosto de uma mulher perfumada. Disse David: desculpa. Será que o mulher só luta ter razão? Às vezes abaixa. Deixa tudo passar. Que a tua solução vem na última da hora. Amém. David vinha com aquela filosofia de fazer o quê? De matar o Abel. Quando ela viu o comportamento da mulher, ela disse: olha, mulher pode mudar a situação segundo o nosso país. As coisas aqui não estão a mudar, porque as mulheres que querem enfrentar não têm sabedoria, filho do Senhor. Agora a mulher levanta, as coisas mudam. Agora a mulher levanta com mulher perfumada, ela traz a força. Vai me fechar a boca. Às vezes não te dá, acabou. Fica mais afastado, cara. Aleluia. Aleluia. David olhou para a mulher e disse: mulher sábia. Mas a mulher era uma mulher. Mas ela sabe por que ela não conquistou na hora? Fugiu com a sabedoria da mulher. Ela disse: eu se fez, vai chegar para falar do marido dele. Deixa eu me calar. Mas houve a linguagem da vida. Ele disse o quê? Que obrigada, mulher. Você que me pediu de não derramar o sangue da mulher. Amém. Vou te falar de uma mulher mais digna de perfumadas. O teu comportamento grita mais. Amém. O perfume cara com você. Moisés falava com Deus, vinha para lhe matar e ele não deu conta.
mulher é visionária é complicado. Eu mulher como eu digo ao meu marido, eu sou bem sabraquinha. Eu me levo assim na praça. Quando o marido esteve a dormir, Deus disse: hoje vou matar Moisés. A mulher perfumada levantou, olhou e disse: eu sei a fraqueza do Senhor. Pegou, circuncisou seus filhos. Deus, quando viu o sangue, já não conseguiu mais matar Moisés. É esse tipo de mulher que nós precisamos nas igrejas de hoje. Quando não tem batuque, ele vai comprar hoje ainda atrás. Quando não tem micro em condições, ele vem sozinha. Não pergunta a alguém: será que eu posso? Não, você não é perfumado. Amém, amém. Amém. Aleluia. Amém. Mulher perfumada, traga solução. Aleluia. Ali vou me lembrar da samaritana. Prostituta que ela era, mas transformou a cidade dela. Amém. Ela disse: não, é como eu estou habituada aqui. O pensamento daquela mulher, porque não vamos só pregar a Bíblia, vamos basear um pouco, comparar a escritura com a vida atual. Segundo ela, como era prostituta, tiveram a pensar o quê? Este homem que me fez parar assim, quer me conquistar. Ela estava a ver, Jesus não tinha beleza, não tinha como, mas o Senhor veio me falar essa hora porque Jesus sabia a hora que ela anda a ir cantar água, porque ela não podia ir cedo na hora que outras mulheres iam, porque a reputação dela não era boa. Era conhecida como uma mulher prostituta. Quem ia com ela naquela hora? Andava sozinha. No caminho, na vida cristã, não anda com quem não tenha feito contigo. Ou porque meu amigo, compara bem a fé dela. Veja as experiências bíblicas dele. Veja qual é o conhecimento que ele é para você chamar amigo. Amém. Amigo de quê? Porque estamos a enganar a igreja. Você hoje pede isso, eu vou pedir aquilo, vou gozar isso. Não, 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 não. Deus está te vendo. Está te vendo o olho. Aleluia. Hoje a sala está silêncio. Segundo ela dizia o quê? Este homem vem me conquistar, mas eu que já tenho 6. Está a ver a capacidade que a mulher tem? Nos 6, dava a cada homem o seu tempo. Há quem vinha 9h30, há quem vinha 10h30, há quem vinha... Não brinca com a mulher! Aleluia. Há uma mulher abençoada neste lugar. Jesus disse: se ela tem essa capacidade de fazer sentar assim o marido, então se eu tocar o coração dele, se ela foi transformada, ela vai transformar muita gente, porque na vida da prostituição ela já consegue. Você vem, o Antônio vem em 9 horas, Francisco vem 12 horas, ou 14 horas, é quem é o Antônio. Não vou mais no Antônio, vou no Eduardo. Eduardo não vai, vou no João Guimbi. Ele já sabia de tudo. Jesus disse: ela não pode morrer com esse conhecimento. É com ela que eu tenho que entrar nessa meta. Ouça uma coisa: há água que te tira sede, mas há água que te dá vida. Fala comigo, vai ser transformada. Estás ouvindo? Mas não deixa tudo cair. Levanta a minha mão como profetas agora. Posso futucar agora? Posso futucar agora? Dá a chance de futucar, quero futucar um pouco. Mas estou a ver aí 15 minutos, Vitor, não tem como, vou parar por aqui. Eu queria mais voar um pouco contigo. Mas, pelo tudo que eu aprendi, o meu pai, ela me disse para respeitar a hora.
nesta sala aqui, Deus ainda te ama. Ainda tens tempo de ser transformado. Não é só transformar a sua casa. Sai daqui, vai no São Paulo, vai pregando. Vai nas zungueiras, vai na assembleia pregar a boa nova. A quem está perdido porque você não levantou, levanta só, por favor. Mulher tem força, papai. Se quer que a evangelização nesse país vai além, chama as mulheres. Palmas para o Senhor! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Aonde está o meu pai? Já não posso muito voar. Deixa espaço. De resto, o Espírito Santo vai dar a continuidade. Por essa mensagem, agradeço a Deus pela palavra que foi pregada nesta hora. Peça a Deus, você que é mulher, que essa mensagem transforme a sua vida, que essa mensagem te faça uma nova mulher, que essa... A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Será que o fogo está aceso aqui? Amém. Será que o fogo está aceso aqui? Amém. Estou a ver um grande homem de Deus que me viu muito pequena. Estou a olhar para ele. Também não estava a reconhecer o nosso apóstolo Jojo. Nós conhecemos como Jojo. É apóstolo da vida. Glória a Deus. No momento certo a nossa mãe vai apresentar. Mas é uma grande honra termos ele aqui neste lugar. Uma salva de palmas. Amém, igreja? Amém. O fogo tem que acender. Porque a palavra do Senhor nos diz: se você não for quente, se você não for frio, se você for morno, quente ou frio, você tem que estar quente, não pode estar morno. Amém, igreja? Vamos falar sobre a paternidade espiritual. Amém, igreja? Amém. É assim que nós vamos convidar mais uma vez a nossa líder. Com todo respeito, igreja, se levante. Uma grande salva de palmas. A nossa líder vai apresentar o segundo entendimento desta noite. Amém! Está quente? Aqueceu? Amém! Mulher perfumada não é com o perfume que compra na loja, mas que é o perfume do Espírito Santo. Amém! Nós temos aqui na sala o nosso pastor Jojo, filho do profeta Julinho Muleno, com a sua esposa. Uma salva de palmas para ele. Vamos receber o nome do reavivamento. O nosso profeta Antônio vai nos falar da paternidade espiritual. Eu não sou digna, conforme disse João Batista, de desatar a sua sandália. Mas pelo nome do Senhor, nós estamos aqui, estamos a convidar o profeta Mies para tomar a paz do Senhor. Muito obrigado. Pode retomar os assentos. Ela depositou esta marca da confiança na minha pessoa para que possa partilhar convosco a palavra de Deus. Então vamos dar uma chuva das palmas para a apóstola. Eu estou dizendo chuva. Muito obrigado, Pai. Eu obrigado pela presença dos eminentes homens de Deus. Deram um bom cheiro de perfume.
para a transformação. O tema que me foi dado para partilhar, eu gosto muito da paternidade. Esta mensagem da paternidade, muitos anos as pessoas estavam negando isso, mas é isso que está fazendo o cristianismo. Sem a paternidade, o cristianismo é nulo. Você não pode existir na planeta Terra se você não foi nascido. Amém. Amém. Onde há nascimento, quer dizer a paternidade. Amém. E muitos homens de Deus estão operando no ministério sem pai, sem origem. Não soubemos se ele saiu da onde ele está ministrando. São os assassinos, são mercenários. Merece de levar essas pessoas até na comarca espiritual. Porque sem pai, você não tem direito de agir. Quem pode agir no ministério é aquela pessoa que tem pai. Jesus está dizendo: o meu pai está a agir, eu também estou agindo. Jesus não podia agir sem pai. É você que não tem pai, está agindo. Qual o poder que está te puxando para agir? Vou te chocar nesta tarde de hoje. Amém. Na Bíblia, você nunca vai encontrar Deus nos filhos. O filho não tem Deus. Filho não tem Deus. Deus é Deus dos pais. Está proibido na Bíblia de invocar o Deus do pai do outro. Está proibido. Consegue me ouvir? Eu estou dizendo, está proibido na Bíblia de invocar o Deus do pai do outro. E você não pode invocar o Deus daquela pessoa que não te conhece. Se você não tem conserto, não tem aliança com aquele homem de Deus, você está proibido de invocar Deus dele. Explica, avô, explica. Vamos lá no livro de Isaías. Eu vou vomitar fogo a pouco daqui a nada. Isaías, no seu capítulo, posso ensinar, não é? Posso? Quem consegue dominar bem a língua portuguesa, pega a sua Bíblia de João Ferreira Almeida, me ajuda para fazer a leitura. Isaías capítulo 63, versículo 16. Quem achou, me ajuda. O que a Bíblia está dizendo? Amém? Que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconheceu. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Você deve escutar bem.
fica até. Abraão não nos conhece. Mas aquela pessoa não te conhece. Como você vai invocar o Deus dele? Continua. Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor. Não, pode ler bem, papá. Fica calmo. Amém. Tô calmo. Sim. Mas tu és nosso Pai. Sim. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não reconhece. Israel Não reconhece. quer dizer que quem não te reconhece na sua paternidade, você não pode invocar Deus dele. Quem anda te ignorar, você não pode invocar Deus dele. Se hoje vão colocar Abraão aqui, também vai meter aqui o Senhor Mies Antônio. Será que Abraão vai reconhecer esse Mies Antônio? Eu vou invocar Deus de Abraão por quê? Aquele Abraão não me conhece. Israel está me ignorar. É por isso, antes de invocar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você deve reconhecer a paternidade do seu pai, que te colocou no ministério da vida cristã. É profundo. Por quê? Nós podemos invocar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó através de Jesus Cristo. Mesmo Jesus, você não reconhece. Quem já viu Jesus Cristo assim, de cara, quem é? Mesmo eu que estou a pregar que não conhece ele. De cara assim não reconhece. Só anda a acreditar através das suas obras. Amém. Quando ele entrou aqui pela primeira vez, vi a foto deste homem, eu agradeci a Deus. Que a apóstola tem a revelação. Porque sem este homem, ela não pode ser nascida. Em primeiro lugar, ela deve saber invocar Deus de mulher que acabou. O homem de Deus pode morrer, mas a aliança nunca morre. Consegue me ouvir? Presta atenção, por favor. Todas as pessoas que não conseguem revelar, pode citar, a sua origem, a sua paternidade, a sua casa de paternidade, a sua raça, não pode continuar a exercer o ministério. Amém. Amém. Vai lá. Profetiza. Esdras capítulo número 2, versículo número 59 até 62. Deus te conhece? Deus da Irabara te conhece? Deus do Tibicho te conhece? Os filhos de Dalaias, os filhos de Tobia, os filhos de Necoda e 652. Vai. Os filhos e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abias, os filhos de Cos, os filhos de Berzaliai, que tomou mulher das filhas de Berzaliai, o Geliadita, e que foi chamado do seu nome. Continua. Estes procuraram, escuta bem aqui. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam enrolados na genealogia, mas não se acharam nelas, assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Foram
excluídos do sacerdócio. Quantas pessoas? 659. Não tinha beca da consagração? Não tinha a palavra de Deus? Não estava fazendo serviço sacerdotal? Mas essas pessoas foram infiltrados. Os homens de Deus infiltrados não conseguiram revelar a raça deles. A terceira coisa, não tinha a genealogia. Acerca dessas três coisas que eles não conseguiram revelar, a Bíblia diz: fora o tempo chegou. O excesso deve entrar. Quem não tem a paternidade não pode continuar a exercer o ministério. És o filho do quê? És da qual a raça? É por isso que são as pessoas que estão dando banho nas mulheres. Eles conseguem dar banho nas mulheres. Eu não posso, você não pode me dar banho porque sou homem. Costuma só ungir as mulheres. Antes de te receber, tem que pagar dinheiro. Onde você está levando? Onde você acontece essa doutrina na Bíblia? Misericórdia. A Bíblia diz: o número deles era quanto? Responde, por favor. Quanto? 52. Quanto? 52. Foram o quê? Excluídos. Foram o quê? Excluídos. Não tinha a casa paterna. A genealogia era falsa. Ninguém conhecia a raça deles. Yes. O tempo chegou. Muitos homens de Deus falsos vão entrar na cadeia espiritual. Vão entrar na comarca espiritual. Eles não podem mais exercer o ministério. Eu gosto muito do Filipe. Filipe afrontou Jesus Cristo. Ele disse a Jesus: os milagres nós já vimos. Você caminha nessas pedras de água, está bem. Lázaro foi ressuscitado muito bem. Mostra-nos o teu Pai. Isso basta para nós. Se nunca vai nos mostrar o teu Pai, nunca nós também vamos começar a te seguir. Não sei se eu estou falando bem. Será que está conseguindo me escutar bem? Preste atenção. Todo homem de Deus que não consegue revelar o Pai dele, se afasta dele. Ele é mercenário. Ele vai te comer. Vai comer teu dinheiro, vai também te comer. Aleluia. Filipe disse a Jesus: mostra-nos. Mostra-nos. Isso basta. Como você está seguindo alguém que não conhece o Pai dele? Está cuidando ou está passando? Está entrando ou está matando? Aleluia! Você não tem pai, também não tem direito da herança. Alguém que não tem, também não tem direito da herança.
herança é para os filhos. Se você não é filha, você não é filho, não tem direito da herança. Há alguém dentro da Bíblia, o nome dele cujo era Eliseu. Ele serviu Elias perante 28 anos. Sem compromisso, sem salário, sem garantia. Mas onde se encontra o problema? Perante 28 anos, nunca ele chamou aliás, Elias pai. Amém. Quantos anos? 28 anos. Nunca chamou Eli Pai. Elias era pai para ele. Mas se você vai pesquisar, você pode ler aí em sua casa, no livro do 2 dos Reis, no seu capítulo 2, versículo 3, versículo 5, você vai encontrar que Eliseu estava a chamar Elias mestre. Então, ele não podia dar a herança no seu seguidor. Se Elias era mestre, quer dizer Eliseu era aluno. Amém. O aluno não pode pedir a herança. Amém. E por isso naquela noite ou naquele dia, ele estava a pedir a dupla unção. Amém. Elias negou. Elias negou. Porque ele estava a pedir a herança. Ele disse: não, é difícil para mim te conceder aquilo que você está me pedindo. Senão, no dia que eu vou ser arrebatado, na graça de Deus poder receber, mas para me te dar é difícil. Será que a transmissão da unção é difícil? Não. A transmissão de milagre é difícil? Não. Mas Elias negou, porque ele não estava a reconhecer Elias como pai, estava a lhe chamar mestre. Mano, 25, 28 anos. E na última da hora, diga comigo, última da hora. Última da hora. Quando ele estava velho, o homem já estava a subir. Ele mudou a linguagem dele. Ele mudou a linguagem dele. Ele clamou: meu pai! Meu pai! Caro Israel! A capa! Quando que a capa caiu? Quando ele reconheceu a paternidade. E quando que não vai reconhecer a paternidade, não vai receber nada das mãos do teu pai. Não sei se alguém está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Quando que aquele veste da unção caiu? Quando ele mudou, o tempo chegou que tu deve mudar a sua linguagem. De reconhecer a paternidade. Escuta bem. Eliseu não recebeu. Apanhou por terra. Amém. Oh, revela. Ele não fez o quê? Aonde? Se aquele que ele apanhou na terra operou, se o pai vai te dar, se o pai vai te dar, recebeu nas mãos do pai. Caiu pro.
vitória. Receba a vitória. Receba a longevidade. Receba as suas coisas. Receba. 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 No nome de diga ao teu vizinho, não apanha no chão. Eu estou te vendo, né? Muito obrigado, homem de Deus. Pode falar bem. Não. Não. Em nome de chuta as palmas para Deus. Quem não consegue reconhecer a paternidade, aquela pessoa está a perder a cobertura espiritual. Eu estou dizendo, se alguém não reconhece a paternidade, ele está a perder a cobertura espiritual. Você vai conseguir pregar como eu? Não. Responde. Encontrou Jacó? Fugiu. Ele disse não, ele pode fugir. Está andando a pé. Eu vou lá apanhar amanhã. Da maneira que estou cansado, deixa sua manhã, vou lhe perseguir. Porque tem carro, tem cavalo. Vou lá apanhar. Afinal de contas, era a vontade de Deus. Amém. Para fracassar o inimigo do Jacó. Muito obrigado. O inimigo do Jacó. O nome dele era quem? Naquela noite, Deus enfraqueceu. Amém. Estou a levantar a minha mão direita. Estou pedindo a Deus que a noite de hoje, para Deus enfraquecer os vossos inimigos. Estou a falar hoje. Deus localiza o inimigo deste ministério. Deus localiza teus inimigos. Vai ser vai ser continuar. Naquela noite, o homem que estava a perseguir Jacó dormiu. Fala a pena que o teu inimigo nunca dorme. No dia que o teu inimigo vai dormir, o Deus do teu pai vai contra o inimigo que é. Aquela noite é hoje. Está dizendo aquela noite é? Noite de quê? Que Deus vai enfraquecer. Quem? Aleluia! Deus foi se revelar neste homem. O nome dele era quem? Disse a ele: eu sou Deus do Abraão. Sou Deus de Isaac. A partir de agora, você não pode tocar mais em Jacó. No dia que você vai tocar em Jacó, ele também vai te proibir. Nunca você pode citar mais o nome de Jacó na tua boca. Nem em pé, nem
mal. Cala a tua boca. Estou orando na noite de hoje que Deus te deu Pai para fazer calar a boca dos teus inimigos. Isso é a paternidade. O Deus te deu Pai vai mandar calar a boca dos teus inimigos. Agora imagine, você que não tem pai. Você que não tem pai. Qual é esse Deus que vai lutar para a tua conta? Aleluia! Pode retomar vossos assentos, por favor. De manhã, bem cedo, Labão estava a seguir Jacó. Quando Jacó percebeu, está me perseguindo, queria fugir. Ele disse: não, Jacó, não foge mais. Eu tenho uma boa nova para ti. Aquele que estava a lhe perseguir, durante quantos anos? 20 anos. Mas quando Deus de Abraão, Deus de Isaac, foi a encontro do Labão, Labão ficou com medo, com a boca calada. Não foge! Eu tenho uma boa nova para ti. Agora vamos ler esse versículo. Versículo 29. Papá, faz rápido. 31, 29. Diz assim a palavra do Eterno, livro de Gênesis, capítulo número 31. Havia em minha mão para vos fazer mal, mas dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque frutaste os meus deuses. Escuta bem. Pode sentar. Minha mão direita tem poder para te matar. Quem está falando aqui? Labão. Meu Deus. Labão. Está falando o quê? Jacó. Estás a ver essa minha mão direita? Eu, Labão. Jacó, escuta. Esta mão direita tem a força para mas a noite de ontem, o Deus de teu pai. A noite de o Deus do teu pai. Deus do que? Da praia. Me proibiu para não mais citar o teu nome, nem em pé, nem no hoje mesmo estou a profetizar, estou a pronunciar, estou a declarar, estou a confirmar. Não pode deixar teus amigos continuar a te perseguir. Deve fazer algo. Isso, vamos à cobertura espiritual. Aleluia. Para culminar a minha intervenção, é aqui que eu estou a terminar. Mas o ensinamento não acabou. Ele também nunca vai acabar. No mesmo capítulo,
Versículo 42. É aí que estou a terminar. A paternidade espiritual. Fala. Diz assim a palavra do Eterno. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não... Tudo bem. Quem é? Abraão. O temor de Jacó. Não, o temor de Isaac. Quer dizer, ele próprio não tinha temor de Deus. Estava aplicando a vida dele, mas estava se escondendo na cobertura espiritual do Pai. Consegue me ouvir? Deus pronunciou o julgamento. Se não fosse Deus do meu Pai, você pode me deixar sair com as mãos abanadas. Mas Deus do meu Pai viu as minhas virtudes, o meu sofrimento, as minhas lágrimas. Ele pronunciou o julgamento entre eu e ele. Mas eu sucesso. Tem derrota. Que Deus começa a derrotar vossos inimigos. Estou confessando. Você não vai sair este ano com as mãos abanadas. Consegue entender o poder da paternidade? Se não fosse o Deus do pai dele, que ele ia sair mais aquele ano com as mãos? Com as mãos? Mas quem pronunciou o julgamento? Deus do Jacó? Não. Deus? Que todas as pessoas que têm pai nesta nação, na sua origem, a noite de hoje será uma noite de julgamento. Uma noite de entre você com vossos inimigos. O Deus do teu pai vai se levantar. Todas as pessoas que conseguem respeitar a paternidade, você tem a cobertura espiritual. 2, você tem a segurança espiritual. 3, você tem a proteção espiritual. 4, você tem a vitória espiritual. Você pode provocar a luta. Não fica com medo. O seu pai vai te defender. Quem foi destruir as altares do pai? Não é Gedeão. Não é Gedeão. Quem foi destruir? Era de dia ou à noite? De noite, né? Depois de destruir essas altares deles, consegue demover? Além de fugir ou ir esconder na casa dele, ele foi se esconder na casa do pai. É você que não tem pai. Os homens valentes da cidade se levantaram à procura do quê? Vão na casa dele. Ninguém. Afinal de contas, está onde? Quando as pessoas valentes da cidade estavam querendo ameaçar, o pai disse: Gedeão, fica no quarto. Ele saiu. Se o Pai é Deus,
Vale Deus se lutar para si. Quem vai mexer o meu filho vai apanhar. Você me conhece? Todas as pessoas que reconhecem Mies Antônio, pai da igreja do avivamento, ninguém vai te mexer. Ninguém vai te mexer. Quem vai tentar te mexer, ele vai ninguém vai te mexer. Luz a ninguém. Quem vai tentar vai apanhar. Mesmo se eu for morrer, mas a minha aliança nunca entra na falência. Ajudou? Isto é o poder da paternidade. Escuta, se você tem pai espiritual, ele já morreu. Procura pai. Pode ir. Adotar. Avancez, papá. Deixa-me te dizer. O teu pai biológico pode estar amaldiçoado. Mas quando o líder espiritual, que você reconhece que ele é o pai, pode anular aquela maldição. Escuta bem, vou revelar uma coisa. Vou revelar uma coisa. Mas você não pode receber isso de boleia. Você tem que me dar oferta de encorajamento. Aquela oferta. Tu espera. Não tem. Como vocês estão a orar assim? Vocês estão mal agarrados. Os como diz, Cuba Sanilanga, Cuba Nilanga, Kalaingam, Kalai Tekiniki. Grave. Escuta bem, escuta. Escuta. Eu não sei se você me deixa 200, não é? Foi só receber. Na roupa, na pata, na sacola, na pibisa, na tocotora, na vibra. Tu falar. Escuta-me, estou a culminar aqui. Estou a terminar. Estou a terminar. A Bíblia nunca entrou na falência. A Bíblia é a palavra de Deus. O teu líder espiritual, o teu pai espiritual, tem a amabilidade, a capacidade, o poder de anular. Colocou em ti. Escuta bem. Jacó maldiçou os filhos dele. Mas sobretudo quem ficou em paz da maldição, ele começou a pronunciar, profetizar as maldições acerca do Rubem, de Gera. Isso passou muitos anos, mas um dia apareceu um líder mais que o pai dele.
Hoje, aqui tem um grande líder, mais que o teu pai. Na Bíblia, temos profeta maior e profeta menor. Quando o profeta menor chega, é só para tratar as coisas pequenas. Mas quando o profeta maior chega, é para tratar. Aqui nesta sala, temos um profeta maior. O profeta maior não é Mies Antônio. O profeta maior é Jesus Cristo. Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Quando Moisés chegou para examinar a vida do Rubem, que todos os filhos do Jacó eram abençoados, menos o espírito da morte estava a rodear na casa do Rubem. A pobreza estava aí na casa do Rubem. As maldições, Moisés disse, não pode continuar assim. Responde, não pode continuar assim. Ele se levantou. Pode ler. Determinou. A palavra do Eterno vai dizer, está a pronunciar que vai. A palavra do Eterno diz assim, viva Rubem. Viva! Quem foi o maldição do pai dele? Agora o profeta maior está a dizer, chegou. Aleluia. Viva Rubem. Espera, o profeta maior chegou. Ele está a dizer que viva Rubem. Nesta noite de hoje, eu estou declarando viva. Não, Rubem. Coloca teu nome, você Rubem. Viva! Teu nome é quem? Viva! As portas selaram. Deixa! Quando você está batendo, ele não vai escutar nada. Vamos tocar depois, conta, por favor. Viva! Não vai te apanhar. A morte prematura não vai te apanhar. A morte precoce não vai te apanhar. Estou a cancelar a morte. Estou a cancelar a morte prematura. Viva! Pode repetir. Viva Rubem. E não morra. E os seus homens não sejam poucos. Que Deus te concede a multidão. Uma família grande. Uma família rica. Uma família próspera. Que a prosperidade começa operando na sua casa. A longevidade seja sua partilha. Viva! Em nome de assentos. Nesta casa há alegria. Amém, igreja? Nesta casa há fogo. Amém, igreja? É o terceiro dia da nossa conferência e é o último dia que estamos a fechar. Terceiro dia é o dia da ressurreição. Amém, igreja? O nosso Cristo foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. É o nosso profeta maior. Amém. Amém.